Olá, galera do nono ano, aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor da disciplina de História, e estaremos iniciando mais uma videoaula sobre esta disciplina. Muito bem, galera. O nosso conteúdo desta videoaula é sobre o Brasil depois da Constituinte de 1988. Irei tentar explicar para vocês este conteúdo de maneira clara, de maneira objetiva e com uma linguagem simples e de fácil compreensão. Pois bem, o Brasil depois da Constituinte de 1988 se refere ao período que os historiadores denominam de Nova República ou a Sexta República. Tivemos aí na história do Brasil um período da ditadura militar que perdurou por 21 anos e em 1985 esta ditadura extingue-se. Então era necessário ter um novo formato de sistema de governo para o país. Pois bem, tivemos eleições para presidente da República, no qual Tancredo Neves ele consegue se eleger de forma indireta. Entretanto, Tancredo Neves já havia, ou estava enfrentando problemas de saúde e acaba falecendo. E o seu vice era José Sarney. Portanto, Sarney vai assumir a presidência do Brasil e inicia aí a chamada Nova República do nosso país. Pois bem, então o governo de Sarney vai ser marcado principalmente pela promulgação da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, no qual irá garantir, na teoria, direitos civis, direitos políticos a todos os cidadãos brasileiros. Mas também o governo de Sarney vai ser marcado por crise econômica. O país já enfrentava uma grave crise econômica, principalmente no que se refere à inflação. Pois bem, após o governo de Sarney, teremos aí a eleição, a eleição para presidente da República, no qual Fernando Collor de Mello acaba se elegendo, para presidente do Brasil. É a primeira eleição direta da história do país após o período da ditadura militar. Fernando Collor de Mello também vai ser marcado aí por alguns planos, por exemplo, planos de confisco, de poupança corrente, entre outras medidas que foram adotadas por ele justamente tentando amenizar a crise pelo qual o país estava enfrentando. Então, devido a vários fatores, Fernando Collor de Mello acaba enfrentando um processo de impeachment, exatamente devido a escândalos de corrupção em seu governo, e em 1992 ele acaba renunciando. Mesmo assim, vai ter o processo de impeachment contra ele, que vai ser aprovado e vai ter seus direitos políticos cassados durante 8 anos. O seu vice, Itamar Franco, assume aí a presidência do Brasil, no qual Itamar Franco vai estabelecer o plano, o principal plano e projeto do governo de Itamar Franco vai ser o Plano Real, no qual estará substituindo a moeda do Brasil, que era o cruzeiro. Então vai ser mudado do cruzeiro para o real. Quem elabora esse plano, o Plano Real, vai ser o ministro da Fazenda ou da Economia de Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, ou então conhecido como FHC.
Então, esse Plano Real era para trazer a instabilidade econômica para o país e também para regular a inflação que estava em elevados índices, né, e acarretando uma crise muito grande no país. Através do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso fica muito conhecido e acaba contribuindo para que ele fosse eleito em 1994. Fernando Henrique Cardoso, então, assume a presidência do Brasil através dele ter ficado conhecido para a população brasileira através do Plano Real. Então, assume Fernando Henrique Cardoso em 1994 e inicia, então, o projeto, o plano de governo de Fernando Henrique Cardoso, que vai ser marcado principalmente pelo neoliberalismo se estabelecendo no Brasil, principalmente com as privatizações das empresas estatais, isto é, a venda, de empresas do governo para empresas privadas, as privatizações marcado no governo de Fernando Henrique Cardoso. O país, já no final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, vai entrar em crise econômica, desemprego em alta, inflação em alta, o que acaba fazendo com que o Partido dos Trabalhadores, o PT, através de Luiz Inácio Lula da Silva, consiga ganhar as eleições de 2001, e em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência do Brasil com projetos, de acabar com a crise econômica no país e principalmente acabar com as desigualdades sociais existentes em nosso país. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, assume a presidência do Brasil e começa a implementar os seus projetos, os seus planos de governo, Então, ele começa principalmente a criar formas, estratégias para que o país se desenvolvesse, para que o país, que tinha milhões e milhões de desempregados, acabasse, com esse desemprego, acabasse com a inflação. E no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, ele consegue diminuir essa inflação, ele consegue aumentar o emprego no país e também consegue fazer com que o país se desenvolvesse, crescesse economicamente, distribuindo renda, através de programas sociais como Bolsa Família, o Fome Zero, e também ele vai dar uma atenção especial para a educação, principalmente das pessoas menos abastadas da sociedade, através do ProUni, do FIES, do Educação Sem Fronteiras, que são programas criados pelo governo de Lula para atender as classes mais pobres. Luiz Inácio Lula da Silva consegue ficar 2 mandatos, de 2002 até 2010, e através do seu grande índice de popularidade, ele consegue indicar a Dilma Rousseff, que era ministra da Casa Civil de seu governo, para ser a primeira presidenta do Brasil. Dilma Rousseff consegue ganhar as eleições em 2010, inicia aí o seu governo de 2010 a 2014. No final do seu primeiro mandato, o país começa a entrar em crise econômica, vai começar a ter as manifestações contra o governo, principalmente devido a casos de corrupção. Mesmo assim, Dilma Rousseff consegue reeleger-se em 2014 e não consegue concluir o seu mandato devido às grandes manifestações que começaram a ocorrer em todo o país, clamando pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, que vai acabar sofrendo o processo de impeachment através das chamadas pedaladas fiscais, que vai acabar tirando a presidenta Dilma Rousseff. O seu vice, Michel Temer, assume em 2016 e vai durar o mandato dele até 2018. O principal grande momento aí do governo de Michel Temer vai ser a reforma da Previdência Social, reformas que visava o equilíbrio econômico para o país. Em 2018, é eleito presidente do Brasil, o Bolsonaro, que até hoje, nos dias atuais, é o nosso presidente. Então esse aí é o período da chamada Nova República, ou da Sexta República do Brasil,
o Brasil depois da Constituinte de 1988. Foi apenas um resumo básico, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado pela atenção.